Bem-vindos, esse é mais um Recorte do Todo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ideia que, muitas vezes de forma silenciosa, ajudou a construir o mundo em que a gente vive, o anticlericalismo. E vamos entender como ele foi uma peça-chave na criação do Estado moderno. Para a gente descomplicar essa jornada, nosso roteiro tem 5 passos. Primeiro, vamos definir o que é de fato o anticlericalismo. Depois, a gente mergulha nas ideias que deram força para ele. Aí, vamos ver como essa filosofia acabou virando conflito na prática, fazer uma distinção super importante para não confundir as coisas e, no final, descobrir o legado disso tudo no nosso dia a dia. Vamos lá? Ok, então vamos direto ao ponto, começando pela pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, o que significa essa palavra, anticlericalismo? Mas antes de dar a definição de dicionário, vale uma reflexão rápida. Pensa aí, o que o casamento civil, a escola pública e a própria ideia de um Estado laico têm em comum? Pois é, a resposta que conecta tudo isso é justamente o movimento que a gente vai analisar hoje. E aqui está o pulo do gato. Anticlericalismo não é ser contra a religião. É, na sua essência, um movimento político. O objetivo era bem específico: limitar a influência e o poder das instituições religiosas, ou seja, do clero, para que elas não controlassem a esfera do Estado e a vida pública das pessoas. Um jeito bem simples de visualizar isso é imaginar uma linha desenhada no chão. De um lado fica o domínio espiritual, as questões de fé, isso pertence à igreja. Do outro lado fica o domínio público, as leis, a educação, a política, isso pertence ao Estado. O anticlericalismo foi a luta para garantir que essa linha fosse bem clara e respeitada. Mas de onde vieram essas palavras? A fonte que a gente pesquisou mostra que, embora a ideia já existisse há muito tempo, os termos clerical e anticlerical só viraram mesmo parte do vocabulário político ali em meados do século XIX, principalmente na França. Foi uma época de muita tensão, sabe? Em que a igreja e os novos estados nacionais estavam numa disputa ferrenha pelo futuro da sociedade. Certo, mas um movimento com essa força toda não surge do nada, né? Então, quais foram as grandes ideias, o combustível filosófico que alimentou essa luta toda pela separação de poderes? A base filosófica de tudo está aqui. Esse movimento foi impulsionado por ideais muito poderosos, que eram herdeiros da Reforma Protestante e principalmente do Iluminismo. A ideia central era clara: a lei dos cidadãos, a lei civil, tinha que estar acima dos dogmas da Igreja. Cada pessoa deveria ter liberdade de consciência e o Estado precisava ser guiado pela razão, não pela fé. Só que a gente sabe como é, né? Ideias no papel são uma coisa, por mais bonitas que sejam. Transformar o mundo de verdade na prática quase nunca acontece de forma pacífica. E é aqui que a gente entra no choque entre o ideal e a dura realidade da política. E olha, isso não foi um evento isolado num país só. Foi uma onda que varreu a Europa. Começou lá na Revolução Francesa, passou pela unificação da Itália, que lutou diretamente contra o poder dos papas, chegou na famosa Kulturkampf da Alemanha, que significa luta cultural contra a influência católica, e também nas grandes reformas da educação lá na França. Todos esses foram capítulos da mesma grande história. A fonte que a gente usou para essa análise descreve esse processo de um jeito perfeito. A construção de um Estado moderno não foi uma transição tranquila. Exigiu, e a citação é essa, duras lutas e intervenção do Estado. Foi um confronto direto pelo poder, que aconteceu nos parlamentos, nas ruas e, como a gente vai ver agora, num campo de batalha muito específico. E isso nos leva a um ponto central. Que campo de batalha era esse? A escola. Porque, no fundo, quem controla a educação controla o futuro de uma nação. Por isso, a luta para criar um sistema de ensino público, laico, baseado em princípios científicos, foi talvez a mais importante e simbólica de todas as batalhas anticlericais. Ok, agora a gente precisa fazer uma pausa para esclarecer uma confusão que é muito, mas muito comum. É fundamental entender que anticlericalismo e ateísmo não são a mesma coisa. A diferença é gigantesca. O anticlericalismo é uma posição política sobre o papel da igreja na sociedade. Uma pessoa pode ser muito religiosa e, ao mesmo tempo, ser anticlerical, defendendo que religião e política não devem se misturar. Já o ateísmo é uma posição filosófica sobre a existência ou não de Deus. Um debate é sobre o poder, o outro é sobre crença. São coisas diferentes. E essa distinção tinha uma importância estratégica enorme na época. Era muito mais fácil unir pessoas de diferentes grupos, liberais, democratas e até religiosos moderados, em torno da bandeira anticlerical. A bandeira do ateísmo era vista como algo muito mais radical, que assustava mais gente. Focar no poder político era um terreno comum que permitia uma aliança muito mais ampla. Beleza.
Depois de todas essas ideias e de todos esses conflitos, qual foi o resultado? Como é que o anticlericalismo deixou a sua marca no mundo em que a gente vive hoje? A resposta está em instituições que hoje parecem completamente normais para a gente. A possibilidade de casar só no civil, sem cerimônia religiosa. A existência de escolas públicas que não ensinam uma religião específica. O direito ao divórcio. A ideia de que o dinheiro dos nossos impostos não deve financiar uma igreja. Tudo isso são conquistas diretas das lutas anticlericais. Foram os degraus na construção do Estado laico que conhecemos. Porque ao ponto final, a visão que guiava tudo isso era criar uma sociedade onde o Estado fosse neutro em matéria de religião. Um Estado que garantisse a liberdade de crer ou de não crer para todo mundo e onde a lei civil e não o dogma religioso fosse a base da vida em comum. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Depois de séculos de luta para traçar essa linha entre o poder político e a influência religiosa, será que hoje essa fronteira está mesmo tão clara e segura assim? Ou ela continua sendo um campo de disputa? Fica aí a reflexão. E não esqueça que a matéria completa sobre anticlericalismo, com todas as referências e links, está lá no nosso blog. O link para ela está aqui na descrição. E esse foi mais um Recorte do Todo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e principalmente comente. A sua opinião é super importante para enriquecer ainda mais esse tema. Nos ajude a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até o próximo vídeo